E aí, pessoal, só para finalizar as questões que não deu tempo da gente finalizar hoje, foram 5 se eu não me engano. Então eu vou fazer essas 5 aqui bem rapidinho para vocês entenderem. Eu expliquei tudo na aula, mas não deu tempo de fazer algumas questões. Infelizmente, foram justamente algumas dessas questões foram as mais difíceis, então talvez esse vídeo seja um pouquinho longo, mas vai depender dessas questões aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para finalizar essas questões que a gente realmente não conseguiu fazer na aula, porque não deu tempo. Olha, vejam esse vídeo aqui depois de já ter tentado fazer essas questões. Tente primeiro fazer sozinho, sem ver o vídeo. Se conseguir, se não conseguir, olha aqui o vídeo, porque vai ter pontos aqui em que eu já vou direto. Vou pegar coisas do texto que vocês já deveriam ter visto aí tentando fazer sozinho. Então vejam só. Aqui ele dá dois valores para a gente, e aí você pode até ficar em dúvida em qual valor você utilizaria, mas depois ele fala aqui, calcula-se que o valor médio desses limites expresso em partes por milhão seja. Então, se ele quer o valor médio desse limite, então como é que se faz a média? A gente vai somar e vai dividir por 2. Então, 0,2 mais 5,0, aí a gente vai somar, vai dar 5,2, 5,2, e isso daqui a gente soma e divide pela quantidade de termos que a gente somou. Somou dois termos, então vai dividir por 2. Isso aqui vai dar 2,6. Então, esse aqui é o valor médio desses dois valores. Essa questão, às vezes, pode ficar um pouco mais complicada, porque ele vai dar dois valores e você não vai saber qual valor você vai utilizar. Mas aí ele já disse, calcula-se a média. Então, a gente vai utilizar 2,6 miligramas por litro. Beleza. Agora que a gente já sabe disso, o que é que ele está perguntando? Ele quer o valor médio expresso em partes por milhão. Então, partes por milhão, pessoal, é justamente o nome já indica muito para a gente. Porque se a gente vê, por exemplo, partes por milhão, a gente percebe que isso aí já quer saber exatamente da gente quantas partes eu vou ter em 1 milhão. Por exemplo, eu tenho 5 partes em 1 milhão. Se eu tiver 1000 gramas, eu tenho 5 ali. Então, 5 partes em 1 milhão de partes. Então, parte por milhão é exatamente isso. E é isso que eu vou ter que fazer aí. Então, eu tô vendo aqui que eu tenho 2,6 miligramas a cada 1 litro. Só que ele dá uma informação no texto que serve já para sustentar um método de resolução dessa questão, que ele fala assim: considerando que a densidade da água potável, porque trata-se de uma água potável, ele fala que a concentração de cloro na água potável da rede de distribuição, tananana, ou seja, a concentração de água potável. E aí ele fala aqui: considerando que a densidade da água potável seja igual à da água pura. Então, se a densidade da água potável é igual à da água pura, eu sei que 1 litro, ou seja, 1 litro ou 1000 ml é igual a 1000 gramas. Então, 1 grama de água igual a no caso, 1 ml de água igual a 1 grama. Então, eu sei que, primeiramente, esse 2,6 aqui, como a indicação aqui diz, está em miligrama por litro. Então eu vou passar ele logo para grama. Veja que está em miligrama, então é a milésima parte do grama. Se ele é a milésima parte do grama e eu quero passar isso aqui para grama, então eu vou dividir isso aqui por 1000. O que quer dizer que a vírgula vem para a esquerda 3 vezes. Então ela vem uma, fica 0,2, duas, fica 0, oxi, fazendo assim sem escrever até eu me confundo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar assim. Ela está aqui, ela vem uma, duas, três. Pronto. Então ficou o quê? Deixa eu apagar para botar de novo. 0,0026. Ou seja, esse aqui é o que eu tenho de gramas. Mas eu tenho 0,0026 gramas em quantas? Em 1000 ml, que são quantas gramas? 1000 gramas. Então, a gente já tem aqui partes por parte. Só que essa parte que eu tenho é a cada 1 milhão de partes. Mas eu quero Perdão, essa parte que eu tenho aqui é a cada 1000 partes, mas eu quero saber a cada 1 milhão de partes. Então, vê, se eu tenho 0,026 gramas a cada 1000 gramas, quanto eu tenho a cada 1 milhão de gramas? Então, a cada 1 milhão de gramas eu vou ter x. E aí a gente vai resolver agora, para descobrir quantas partes eu tenho por milhão. Vamos fazer cruzado aqui, aí vai multiplicar, isso aqui vai ser uma beleza, porque vai cortar muito zero. Deixa eu abrir espaço para a gente trabalhar aqui. Vamos lá. Vai ficar... Eu vou cortar logo aqui, tá? Esse zero com um decimal.
esse zero com um decimal, esse zero aqui com esse decimal e esse zero aqui com esse decimal. Pronto, aqui já ficou 26. Aí, mas ainda tem 100. Então eu vou adicionar um zero e adicionar um zero. Então ficou o quê? 2.600. 2.600 igual a 1000 vezes x, 1000x. 1000x. Pronto. Esse 1000 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar x igual a 2.600 sobre 1000. Agora eu corto esse zero com esse zero, corto esse zero com esse zero, fica 26 sobre 10, ou seja, a vírgula vem uma vez para a esquerda. Então x é igual a 2,6. 2,6 partes por milhão. Perceba que a gente fez a comparação aqui em milhão. Então isso aqui já está em partes por milhão, seria a letra C. Eu fiz muito jogo aqui de zero, cortei zero com decimal, não sei o que. Caso você não saiba fazer isso, fica tranquilo, faz normalmente. Aqui não tem que multiplicar 0,0026 por 1 milhão, então multiplica normal, monta a multiplicação, faz normal. Não tiver esses macetezinhos para ir mais rápido, você faz tranquilamente, faz normal, vai chegar no resultado da mesma forma. Pronto, essa daqui foi a de partes por milhão. Tantas partes em tantas partes. Tantas partes em 1 milhão de partes. É isso aí, você monta a regra de 3 dessa forma. A próxima que ficou sem a gente fazer foi essa daqui. Acredito que essa daqui seja de diluição. Para de diluição, eu fiz essa daqui com vocês na aula e deixei essa daqui para vocês fazerem aí. Eu já tinha explicado a questão da diluição aqui, mas eu vou dar um geral de novo só para quem não estava na aula. Olha, diluição acontece muitas vezes até no nosso próprio dia a dia mesmo. Quando a gente toma, por exemplo, uma limonada, que foi o exemplo que eu dei na aula. Às vezes tem muito limão ali, então a gente coloca o quê? Mais água para diluir o limão. Perceba que quando a gente colocou mais água, a gente aumentou a quantidade de solvente. Porém, a quantidade de soluto do limão que estava ali, a quantidade de limão permaneceu a mesma. Então, na diluição, eu vou apenas mudar a quantidade de solvente, mas a quantidade de soluto continua. Por isso que a gente vê ela dessa forma aqui, ó. A massa inicial é igual à massa final. Massa inicial é igual à massa final. Independente de quanto eu tenha adicionado, a massa vai permanecer a mesma. O que vai mudar é justamente o solvente. Mas o que é que vai ser a massa desse soluto? O que é que vai ser isso? Se a gente for parar para analisar, por exemplo, o cálculo de concentração comum, você vai ver o que? Concentração comum é igual a massa sobre volume. Esse volume aqui que está dividindo passa multiplicando C, então a massa é igual a C vezes V, ou V vezes C, tanto faz. Então a gente vê o que? Que a massa é C vezes V. Então, aqui como a gente viu, a massa inicial é igual à massa final, o que quer dizer que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Então, se a gente tem essa igualdade aqui, é isso que a gente vai utilizar para a diluição. Perceba que essa igualdade aqui também é verdadeira para a questão de concentração molar, para a molaridade. A concentração molar inicial vezes o volume inicial é igual à concentração molar final vezes o volume final. A gente vai ter essa igualdade aqui tanto para a concentração comum, tanto para a concentração molar. Tanto que vocês vão ver em alguns lugares eles resolvendo concentração molar utilizando também o C. Porque como eu estava dizendo, concentração comum, concentração molar, até título, ppm, ppb, isso aí são tudo formas de falar sobre concentração. Quanto eu tenho de algo em algo. Então é tudo concentração. Muitas vezes vocês vão ver só eles utilizando C, mesmo sendo molaridade, por exemplo. Então o cálculo de diluição é esse daqui. Aí vamos para a questão aqui. Aquela eu já fiz, vocês podem ter tentado fazer aí também, ver esse gabarito aí. Vamos para essa daqui agora. Ele fala assim: adicionou-se água destilada em 400 ml de uma solução de 2 mol por litro. Perceba que aqui ele usou concentração molar de glicose. Deu a fórmula aqui, mas não importa, até porque a gente não vai trabalhar com isso daqui. Até que o volume da solução atingisse 1 litro. Sabendo disso, determine a concentração molar de glicose na solução resultante. Então a gente vai ter, como eu havia dito, concentração molar inicial vezes o volume inicial é igual à concentração molar final vezes o volume final. E agora a gente só vai substituir. A concentração inicial aqui
ele falou que é... Cadê? 2 mols. Então a gente vai colocar aqui 2 vezes. Aqui ele deu 400 ml. Eu vou passar isso daqui para litro, embora não seja necessariamente necessário, mas eu vou passar, porque eu acho que seguir essa linearidade de raciocínio faz com que eu não acabe me equivocando depois. Mas em questões desse tipo aqui, não faz tanta diferença na prática você fazer esse tipo de conversão, tá ligado? Tipo, mesmo que aqui esteja mol por litro, eu posso fazer isso aqui com 2 e botar o 400, mesmo estando em ml, sabe? Nessa questão aqui não vai fazer tanta diferença essa medida não. Você pode fazer sim sem converter. Mas vamos seguir uma linearidade de raciocínio. Vamos fazer tudo sempre da mesma forma, porque a gente acaba não se confundindo no futuro, né? Aí, se vocês quiserem saber por que não faz tanta diferença depois, é porque tem todo um esqueminha em relação a mol por litro, mas eu não vou explicar aqui não porque vai demorar demais. Mas resumindo, você vai acabar cortando uns valores interessantes e no final você vai perceber que vai dar tudo na mesma medida. Tem todo esse esqueminha aí, mas é um esqueminha longo, então fica para uma próxima aula. A ideia desse vídeo é ser um vídeo curto, embora eu saiba que não vai ser um vídeo muito curto, já vão aí os 11 minutos, né? Então vamos lá. Eu vou passar isso aqui para litro, como eu estava dizendo, embora não seja necessário, 400 ml. É ml, milésima parte do litro, então eu vou dividir por 1000 para voltar para ml, vai ficar 0,4. Isso daqui vai ser igual à concentração molar final, que é justamente o que ele quer, concentração molar da glicose na solução resultante. Então eu vou manter concentração. Vocês poderiam estar colocando um C aqui também, tá pessoal? Que é a concentração de toda forma, como eu estava dizendo. E o volume final. Ele falou aqui que a solução atingisse 1 litro. Então vamos aqui para 1 litro. Mas aí se eu colocar 1 litro aqui, isso, pronto. Agora aqui tem litro também, aqui tem litro também, beleza. Mas não que importasse, contanto que não tivesse um em ml e outro em litro, né? Os dois aqui estão em litro, os dois poderiam estar em ml também. Só você não pode também trollar, né? Botar um em ml e outro em litro. Aí não. Mas se fosse os dois em ml, os dois em litro, ia chegar no mesmo resultado. Vamos lá. Mesmo que a concentração aqui esteja em mol por litro, poderia ser em ml também. Mas já expliquei isso aí, vamos embora. 2 vezes 0,4, 0,8 e... Eita, que 8 feio, pera. Pronto. Igual a concentração vezes 1 vai dar a própria concentração. Então, acaba que a concentração final desse daqui vai ser 0,8, sem muito estresse. Só perceba que o cálculo é pequeno em si. Eu demorei porque eu estava explicando muita coisa aqui, mas o cálculo para você fazer isso aqui é 2 segundos. 2 vezes 0,4, 0,8. Pronto, acabou-se. Não tem estresse nenhum. Pronto. Aí aqui a gente já vai para uma questão mais complicada. Se você não tentou fazer essa questão aqui, tente fazer ela. É muito interessante fazer esse tipo de questão. É uma questão difícil, é uma questão que desafia a gente. Então é muito interessante a gente tentar fazer esse tipo de questão, que a gente aprende muito, muito mesmo com uma questão só. Vale muito a pena mesmo fazer esse tipo de questão. Mas vamos lá. O texto é enorme, mas infelizmente eu vou ter que ler porque eu não lembro dessa questão. Então vamos lá. Nos municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o larvicida tradicional será substituído por outro com a concentração de 10%, volume por volume, de um novo princípio ativo. A vantagem desse segundo larvicida é que uma pequena quantidade de emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução, de baixo volume de larvicida pelo agente de combate às endemias. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e para uso em campo. Todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de 1 litro. Marcar aqui, eu deveria ter até marcado, que é um texto desse para me perder nas informações é fácil. O objetivo era obter uma concentração final de 2% em volume do princípio ativo. Beleza. Qual o volume de larvicida deve conter no frasco plástico? Beleza, vamos colocar a fórmula e ir substituindo. É como eu estava dizendo para vocês na aula, pô. Coloca a fórmula aí e vai substituindo. Muitas vezes você vai se deparar com a questão e vai falar, cara, eu não faço a menor ideia do que é que eu tenho que fazer aqui. Cara, coloca a fórmula e vai substituindo. Vê o que o texto te dá, vai colocando o que o texto te dá na fórmula e eventualmente você vai chegar na resposta. Caso você não saiba o que fazer, é a melhor opção que você tem. Então vamos lá. A gente sabe que concentração inicial vezes volume inicial
vai ser igual a concentração final vezes volume final. Beleza, só vamos substituir então. A concentração inicial, ele fala aqui que a concentração dele no começo era 10%. Pronto. O que é que ele mais fala aqui? Aqui embaixo ele fala mais, deixa eu pegar do ponto. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e para uso em campo, todo o seu conteúdo deve ser diluído em água, deve ser diluído, ó, o que deu a dica pra gente que seria de diluição. Ele vai ser diluído, ele já sabe como é que vai ficar isso daí. Vai ser diluído em água até o volume final de 1 litro. Então, ele já disse pra gente volume final. Você não precisou nem raciocinar, o volume final vai ser 1 litro. Beleza. Agora vamos ver o que ele mais diz aqui. O objetivo é obter uma concentração final. Também já disse pra gente, nem precisou quebrar o coco pensando no que seria isso daí, essa concentração. Ele já disse logo que é a final, 2%. E aí fica faltando só o volume inicial, que é justamente o que ele quer. Então vai ser 10% vezes o volume inicial igual a 2% vezes o volume final. Aí não tem nem o que fazer aqui. Aqui vai dar 10% de V mesmo, igual a 2% vezes 1 é 2%. E aí esse 10% está multiplicando V, eu vou passar ele dividindo, vai ficar V igual a 2%, eu vou colocar logo 2 sobre 100 sobre 10%, que esse 10% estava multiplicando V, ele passou dividindo. Então, vou colocar aqui 10%, 10 sobre 100. E agora a fração de fração. Volume vai ser igual a 2% sobre... Calma. Repete a primeira, multiplica pelo inverso do segundo. Repetir a primeira, vou multiplicar pelo inverso da segunda. 100 sobre 2. 2 não, 10. Calma. 10. Vou cortar nada não, vou direto. Aqui em cima vai dar 200. No final eu corto. E aqui embaixo vai dar 1000. 1000, 2 zeros, 3 zeros, isso. Pronto, agora eu corto. Então, vou cortar esse com esse. Ficou o quê? 2 sobre 10. Então, isso aqui vai nos dar 0,2. Esse daqui vai ser o volume final. Porém, esse daqui vai ser o volume final em litros. Lembrando que eu utilizei os valores aqui com base no litro. Ó. Perceba que esse 1 aqui que eu coloquei estava em litro. Então, esses valores aqui, eles estão em litro. Então, 0,2 litro. Para passar isso daqui para ml, eu vou multiplicar por 1000, porque ml é a milésima parte do litro. Então, 0,2 ml é a mesma coisa que... Opa, 0,2 litro, ó, já ia... 0,2 litro é igual a 200 ml. Pronto. Então, seria a letra D. Lembrando, isso aqui você não precisa fazer nessa medida aqui. Eu fiz com base em litro. Aqui onde eu botei o litro, você poderia ter colocado logo o ml, que aí o resultado final já sairia em ml. Não precisaria nem converter de litro para ml. Poderia colocar logo aqui, ó, 1000. Aí, se você utilizou ml, o resultado vai dar em ml. Como eu utilizei litro, ele deu resultado em litro, eu precisei converter ainda, mas a ideia é a mesma. Cálculo de diluição, essas medidas não são tão fixas. Você pode fazer ml com ml ou litro com litro, que isso aí o resultado ainda vai dar certo. Vocês percebem que muitos outros cálculos, se por exemplo a concentração estava em mol por litro, então você vai ter que fazer com litro. Você não pode fazer mol por mililitro. Não, porque senão o cálculo daria errado. Mas aqui em diluição pode. Não tem estresse fazer isso. Essa daqui a gente fez. Essa daqui a gente não fez. Então faltam essas duas. Simbora. Uma solução NaOH foi preparada por um técnico de laboratório para uma aula prática de química. 20 gramas de NaOH em 1 litro, mais 50 gramas de NaOH em 1 litro, que deu 70 gramas de NaOH em 2 litros. Beleza. Logo, para a solução final, temos... Esse M aqui é aquele M de molaridade, tá? Que a gente conversou. Então, vamos lá.
se você parar para perceber, aqui ele utilizou um conceito de diluição, na verdade ele utilizou um conceito de mistura, que a gente também viu como é que se resolvia a mistura, hein? Ele utilizou um conceito de mistura, mas o que ele quer aqui em si não é a mistura, ele quer outra coisa aqui. Mas só para relembrar, eu fiz uma questão de mistura com vocês para que vocês pudessem fazer sozinhos também. Eu fiz essa daqui e deixei essa daqui, essas duas aqui para vocês fazerem. Então, vamos só relembrar esse conceito de mistura. Vê. A mistura, pessoal, é assim. Digamos que eu vou utilizar números estranhos, mas é só para poder facilitar o entendimento mesmo. Digamos que eu tenha 10 gramas de sal em 100 ml de água. Ah, não, aí mas foi estranho até demais, mas tá bom. 10 gramas de sal em 100 ml de água, pronto. E aí eu juntei com outros 200 ml de água que tinham 30 gramas de sal. Quantas gramas de sal eu vou ter agora? Qual vai ser a concentração que eu vou ter? Qual vai ser o meu volume? Perceba que eu juntei dois solutos iguais e dois solventes iguais. Então, acaba que a massa de um mais a massa de 2 vai dar a massa final. A massa dos dois somadas é que vai dar a minha massa final. No caso, se a massa dos dois somados é que vai dar a minha massa final, então é só eu fazer massa de 1 mais massa de 2 que vai dar a massa final. Só que, como a gente tinha visto em diluição, o que é massa? Massa vai ser a concentração vezes o volume. Então, concentração vezes volume de 1 mais concentração vezes volume de 2, que vai dar a concentração final vezes volume final. Beleza. Aí, com isso, é só resolver a questão. Perceba que tanto diluição quanto mistura de solução, a fórmula em si é tranquila, não tem o que fazer. A fórmula é de boa. O que vai quebrar você é entender essa questão. Nesse caso aqui, ela utilizou conceitos de soma de misturas, mas ela não vai utilizar um cálculo de mistura. Pelo que eu estou vendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Que ele está falando de molaridade aqui, ó. Então, vê, eu vejo duas formas principais de responder essa questão. Eu vou responder primeiramente pela fórmula mais convencional de molaridade, que foi o que a gente debateu na aula. Então, vamos lá. A gente discutiu o quê? Que concentração molar, ou molaridade, como queira chamar, é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. Lembrando que tem três fórmulas quando a gente fala de concentração molar. Não vou repetir, mas está tudo aí nessas questões. Vocês vão encontrar, está explicado aí pelo slide. Aí o que acontece? Vamos substituir aqui as nossas informações. O livro não é muito fã de dar o peso das paradas para a gente, embora o peso seja necessário. Então deixa eu até dar uma olhadinha aqui. O Na, ele é 43, perdão, ele é 23. O O, ele é 16 e o H é 1. Então a gente vai ter já a massa disso daqui, porque vamos somar aqui, vai dar 40, né? 23 com 16 vai dar 39 mais 1, 40. Beleza, então NaOH pesa 40. Se NaOH pesa 40, eu já vou colocar aqui. A concentração vai ser igual a 40. Deixa eu pegar outra cor para destoar aqui, porque senão o fundo vai ser igual a 40 sobre a massa molar vezes o volume. Eita, calma. Essa massa aqui de cima não é a massa molar, eu já estava confundindo. Essa massa aqui de cima é a massa do próprio negócio que eu vou ter. Deixa eu identificar aqui. Não é amarelo mesmo. Vai ser a massa do próprio negócio que eu vou ter. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em quanto é essa massa. No texto ele fala que foi o quê? 70, né? Porque foi 20 mais 50 e agora eu tenho 70 de massa. Beleza. Isso aqui dividido pela minha massa molar, que vai ser 40, vezes o volume. Aí, o volume, a gente sabe aqui que foi 2 litros, né? Vou utilizar em litro. Concentração mol por litro. Beleza. Agora é só resolver isso aqui que vai dar o resultado. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Pronto, pessoal, voltei. Tive que parar que estavam me ligando aqui, mas estou de volta. Então vai ser concentração molar
vai ser 40 vezes 2 vai dar 80, aí vai ser 70 dividido por 80. Vou cortar o zero aqui que eu não sou leigo e vou dividir 7 por 8. Dividindo 7 por 8, vocês vão chegar a 0,875. Deixa eu só confirmar para ver se é isso mesmo, esse cálculo aqui. Aqui não deu 0, 0, e aí vai ser 8. 8 vezes 8, 64. 64 para 70, vai sobrar 6. Aí não dá 0, já tem vírgula aqui. Isso aqui vai dar então 7. 7 dá o quê? 56. Sobra 4. Adiciono 0. Aí vai dar 5, que dá 40 certinho. Isso mesmo. Então, com isso aqui já resolve, dá 0,875. Perceba que ele utilizou um conceito de soma de soluções, mas na prática o que você fez foi uma molaridade. Então, cuidado com esse tipo de questão, que parece que é uma coisa, mas no final é outra. Também vejo outra forma de responder essa questão aqui. Porque, tipo assim, aqui, a gente falando de uma concentração mols por litro, poderia fazer assim. Eu sei que NaOH tem 40 gramas por mol. Então, se NaOH tem 40 gramas a cada 1 mol, quanto vai ter 70 gramas, que é o que ele quer? Fazendo assim, eu vou saber quantas gramas, no caso eu vou saber qual é esse valor aí por mol. Só que, fazendo isso, ainda não vai ter acabado. Por quê? Porque a concentração vai ser justamente mol por litro. E aí eu vou saber quantos mols eu teria, mas eu ainda teria que fazer por litro para conseguir resolver essa questão aí. Fazendo por litro, eu só ia colocar esse valor aí que desce aqui em cima. Ia dar 40 vezes x, 1 vezes 70. 40 ia passar dividindo. Corta 0 com 0. Ia ficar o quê? 70 dividido por 40, né? Isso. Que vai dar 1, alguma coisa. Eu acho que é 1,75. Aí vai ser 1,75 sobre 2, que vai dar também esse mesmo valor aqui. Então poderia ter feito essas duas formas. As duas formas estão corretas. Eu preferi utilizar essa fórmula aqui porque foi a fórmula que a gente viu, está falando sobre molaridade, tudo que a gente já está vendo. Então é isso aí. Vou só fazer agora a última questão para a gente finalizar aqui. Tá. Isso aqui é tranquilo também, não tem muito o que fazer. Mistura-se 200 ml de NaOH, 0,5 de concentração molar, com 300 ml de NaOH com 1 de molaridade. Considerando que o volume total de solução após a mistura é 500 ml, obviamente, né, porque ele misturou 200 ml com 300 ml, só tinha como dar 500 ml. Qual no caso, a concentração de hidróxido de sódio na solução resultante é. Então, perceba que aqui é justamente aquela soma. Então, C, que é a concentração de 1, mais volume de 1, perdão, concentração de 1 vezes volume de 1, mais concentração de 2 vezes volume de 2. É aquela fórmula que a gente falou lá, que vai dar concentração final vezes volume final. Deixa eu só colocar aqui, concentração de 1 vezes volume de 1, mais concentração de 2 vezes volume de 2 é igual a concentração final vezes volume final. Agora é só a gente substituir. Ele falou aqui que mistura-se 200 ml, eu vou passar logo para litro, vai ficar 0,2. A concentração é de 0,5, então 0,5 mais a concentração de 2. Concentração do segundo é o que? 1. Ele falou ali, esse M novamente aqui fala da molaridade, ou seja, da concentração molar, vezes o volume de 2, que ele falou aqui que é 300. Então, vou botar para litro logo, né? 0,3. Igual a concentração final, que é o que ele quer, né? Concentração final vezes volume final, que ele deu ali também, 500 ml, vou botar 0,5. Pronto. Agora é só correr para o abraço. Aqui ele está multiplicando 0,5 por 0,2. Você pode usar ou o macete do 5 ou o macete do 2. Multiplicar por 5 é a mesma coisa que dividir por 2, ou multiplicar por 0,2 é a mesma coisa que dividir por 5.
Qualquer um dos dois que você fizer, você vai se ligar que vai dar 1. Ou você faz normalzinho mesmo, 0,1 no caso. Mais 1 vezes 0,3, que vai dar 0,3, igual a 0,5C, que é a concentração final. Vou botar só C mesmo. Aí vai 0,1 mais 0,3 vai dar 0,4. E isso daqui vai ser igual a 0,5C. Esse 0,5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então C vai ser igual a 0,4 sobre 0,5. E na prática, esse cálculo aqui vai dar exatamente 0,8. Essa vai ser a nossa concentração depois de ter essa mistura aí. Qualquer dúvida pode perguntar. Tranquilo, a gente responde. Vocês podem olhar nesse slide aqui, vai estar a maioria das informações que vocês têm que saber. Caso vocês não entendam alguma coisa que está no slide, porque a gente fez na aula, pode perguntar aí no grupo que eu vou responder na hora. Tá tudo certo. Qualquer um de nós vai responder na hora, provavelmente. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.